o debatedor Ezequiel Gomes. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje a gente continua batendo um papo um pouco aí sobre a minha trajetória cristã, desde a minha conversão até hoje e tudo mais. E hoje eu decidi falar com vocês a respeito da faceta do meu trabalho que tem que ver com o universo dos debates, tá? Vou explicar para vocês assim um pouco como que tudo isso aconteceu, o que eu penso a respeito desse universo dos debates, e acho que vocês vão gostar, especialmente aqueles que me acompanham há menos tempo, tá? Eu acredito que eu estreiei no universo dos debates há no máximo aí uns 3, 4 anos, não muito mais do que isso. Então, essa é uma faceta recente do meu trabalho, do meu ministério, da minha experiência cristã, tá? Então, durante a maior parte da minha caminhada cristã, eu não fiz debates, pelo menos não esses debates formais, assim, onde tem ali um oponente, um mediador, seja em contextos de internet, ou rádio, ou televisão, tudo bem? Mas, em algum ponto da minha vida, isso veio a existir, e esse é um dos principais pontos, né, do meu ministério nos tempos mais recentes, tudo bem? Antes de falar dessa história, entretanto, deixa eu tentar contextualizar um pouco algumas coisas. No ano de 2005, se eu não me engano, ou, sei lá, talvez tenha sido 2006, eu estava na minha casa em Curitiba. Eu acredito que eu ainda não tinha decidido ou sentido chamado para fazer teologia. E ali eu conheci o programa Vejam Só, através da participação do pastor Neimoel Stina, lá no programa, defendendo lá a guarda do sábado, tá? Eu não lembro bem como que eu vinha saber que ia ter um debate e que ia ter lá um adventista. Nessa época eu já era adventista, tá? Eu estava morando lá em São José dos Pinhais com a minha mãe. Depois que a Heloíse foi embora, eu passei alguns meses sozinho, e aí o que acontece? Eu sofri um assalto na minha casa. Roubaram assim meu computador, roubaram tudo que tinha de valor dentro da minha casa, e etc. Eu não estava presente, mas quando eu cheguei em casa estava assaltado lá. E aí eu e minha mãe decidimos voltar a morar juntos, porque não fazia sentido, né? Eu ficar pagando aluguel, e ela estava morando sozinha também, eu estava sem a Heloíse. E aí eu voltei a morar com a minha mãe, e a minha mãe estava morando em São José dos Pinhais. Então eu passei um tempinho lá com ela, naquela região ali. E eu lembro que a gente morava ali numa casinha e ia ter esse debate do Vejam Só, e o pastor Neimoel Stina ia defender a guarda do sábado. Eu não conhecia o universo dos debates, eu não conhecia o programa Vejam Só, acho que talvez na igreja alguém comentou e tal. E quando chegou lá na hora do programa, era um programa de tarde da noite, na verdade, né? E tal, e eu me lembro que antes de começar o debate, eu lembro que eu ajoelhei e orei a Deus. Pelo pastor Neimoel, assim, até eu tinha a percepção de que o programa era ao vivo, né? Eu não sabia que era gravado. Que Deus ajudasse ele e tal, não sei o quê. Aquela coisa assim, bem de crente que está no início da caminhada, de certa forma. Não no sentido de orar pelo debatedor, mas no sentido de ter aquela percepção assim, sabe? Isso está acontecendo agora, eles estão debatendo lá e eu preciso orar aqui para Deus ajudar ele lá, sabe? Coisas assim. Que é uma coisa interessante, assim, né? A gente não sabe como funciona, né? Então eu tinha essa percepção um pouco mais inocente, assim, etc, etc, etc. Eu me lembro que eu não gostei muito da desenvoltura do pastor Neimoel Stina no debate, mas isso não me fez ter nada pessoal contra ele. Neimoel é um cara com uma personalidade bem interessante, uma personalidade que eu diria mais positiva do que negativa, né? Não muito incisivo, não de muito raciocínio rápido ou profundo, então acabou que foi um debate meio morno, assim. E eu nunca poderia imaginar na minha vida que um dia eu seria representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Vejam Só.
inclusive, foi a estreia da minha pessoa no universo dos debates. Eu estreiei no Vejam Só. Eu nunca tinha feito nenhum debate na minha vida quando eu fiz o meu primeiro debate no Vejam Só. Mas antes de contar um pouco dessa história, inclusive que eu acho que até já devo ter contado um pouco em alguns outros vídeos, mas posso retomar aqui, eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo, tá? Apesar de eu ser uma pessoa de convicções fortes e de ter, assim, a minha postura de ter o direito à minha opinião a respeito das coisas e tal, eu realmente gosto de entrar em contato com visões diferentes da minha, dialogar, conversar, defender por que eu acredito daquela forma e tentar entender por que a pessoa entende de outra forma. A respeito de qualquer tema, não só questões religiosas e teológicas, questões da vida em geral, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de bater papo, de interagir com os seres humanos no nível do diálogo. Então, de certa forma, o debate, para mim, é uma coisa absolutamente natural e normal, tá? Eu nunca fiquei nervoso antes de debate, eu nunca me senti assim, sei lá, um frio na barriga, em nenhum tipo de contexto, assim. Para mim, debater no Vejam Só, na internet, na rádio, onde quer que seja, é tão natural quanto eu tô batendo papo com vocês aqui, tá? Não existe, assim, da minha parte, uma percepção, assim, do escrutínio popular, de que aquilo vai ser visto na televisão, ou vai ser ouvido na rádio, ou vai ser divulgado na internet, e o que vão pensar ou não vão pensar, e etc e tal. Pelo contrário, assim. Uma outra coisa é que, assim, eu sou adventista do sétimo dia e eu compreendo bem a relação do adventismo para com as demais religiões. E eu entendo que essa relação ela não é pacífica e bonitinha, nem da parte dos adventistas para com os demais cristãos, nem por parte dos demais cristãos para com os adventistas. E eu tenho consciência de que eu pertenço ao grupo minoritário, tá? E por eu ter essa consciência, eu nunca vou para um debate na perspectiva de que eu serei vencedor naquele debate do ponto de vista da opinião do público que assiste o debate. O universo dos debates ele é muito legal por um lado, mas ele tem um defeito muito grave, que inclusive acaba relativizando um pouco a própria utilidade dos debates na realidade. Que tem que ver com o fato de que, em geral, os seres humanos, eles compreendem o debate da seguinte forma: quem defende a minha posição, ganha. É simples assim. As pessoas, em geral, e no Brasil talvez de forma especial, elas não têm uma boa educação formal em termos de retórica, em termos de lógica, em termos de ser capaz de pesar a argumentações a favor ou contrariamente uma determinada XYZ visão, seja ela política, econômica, social, religiosa, teológica, o que for, assim. Mesmo em termos de debates, assim, de embates e problemas pessoais, onde existe discussão entre as pessoas em contextos familiares e vizinhos e não sei o que, em geral, assim, o nível do diálogo entre as pessoas, da argumentação entre as pessoas, não é dos maiores. Então, eu tenho plena consciência disso e eu nunca abordo o debate da perspectiva de que existe uma guerra e que eu preciso vencer essa guerra, muito menos assim que vale tudo ou que eu posso usar qualquer arma, tá? Pelo contrário, assim, a minha postura é de que se eu vou defender uma visão minoritária, não importa o quão bons sejam os meus argumentos ou não, o quão profundos, o quão bíblicos, o quão irrefutáveis eles sejam. Eu sempre sairei perdedor
na cabeça da maioria das pessoas, porque o preço de concordar comigo geralmente é muito caro para as pessoas que discordam de mim. Então a pessoa que crê na imortalidade da alma, ou que não precisa guardar o domingo, aliás, o que não precisa guardar o sábado e que o domingo substitui o sábado, ou mesmo, enfim, que esse tipo de coisa é irrelevante, coisas do tipo. Se a pessoa fosse dar o braço a torcer à minha argumentação, a pessoa teria que rever profundamente a maneira como ela encara coisas muito profundas e importantes na vida dela. Geralmente, pessoas que acreditam na imortalidade da alma recebem dessa ideia um consolo de que o pai, a mãe, o filho que morreu não estão mortos, mas estão lá no céu. Geralmente ninguém pensa muito que as pessoas estão no inferno, né? E tal, e a pessoa rever esse tipo de conceito é uma coisa muito dura, né? Porque inclusive ela teria que realmente encarar a realidade da morte. E ninguém gosta de encarar a realidade da morte, não é à toa que a doutrina da imortalidade da alma é uma das doutrinas mais difundidas na face da Terra, inclusive entre grupos de religiões diferentes. Existem judeus que creem em imortalidade da alma, existem hindus que creem em imortalidade da alma, existem católicos, evangélicos, espíritas, e etc e tal, que creem em imortalidade da alma, tá? Então, você percebe que é uma mesma percepção meio que geral, mesmo pessoas assim que têm uma visão mais filosófica e tal, e que pretendem até nem ser tão religiosas, geralmente também têm apreço à doutrina da imortalidade da alma. E são curiosas a respeito, né? Histórias assim que envolvem espíritos e reencarnação, e pessoa que foi lá e falou com o morto, e não sei o quê. E tem muitos filmes e livros e coisa arada a respeito dessas coisas, porque o fato é que a morte é uma das dificuldades, aliás, a morte é uma das realidades mais difíceis da gente encarar, e se existe alguma doutrina, alguma teoria, algum negócio aí que supostamente relativiza um pouco isso nos dá um pouco de conforto, porque alivia um pouco os nossos próprios medos da nossa própria morte e da morte das pessoas que a gente ama. Então, a gente pode esfregar a Bíblia na cara da pessoa, de trás para frente, de frente para trás, de Gênesis a Apocalipse, que nunca vai adiantar muita coisa. E em relação à guarda do sábado, por exemplo, pior ainda, né? A gente vai discutir a guarda do sábado, você vai lá, usa bons argumentos. Se a pessoa tiver que guardar o sábado, ela tem que pensar em talvez mudar de emprego, largar o emprego, mudar o trabalho, mudar toda a vida. De repente ela trabalhou, ela estudou um negócio que ela precisa trabalhar no sábado, que ela nem pensou nisso na hora que ela fez faculdade, que ela fez curso, que não sei o quê. Então é uma mudança muito radical, assim, e obviamente que a pessoa vai se apegar a qualquer argumento que vai dizer que não precisa guardar o sábado, que não, que a alma é imortal, e acabou. Então eu entendo isso e eu não me importo com a opinião pública a respeito dos debates. Entretanto, eu já vi muitos comentários em muitos debates meus. Eu acho que eu não devo ter visto todos, né? Porque são muitos debates e muitos comentários, e as pessoas ficam vendo isso anos depois que o negócio aconteceu. Então também eu não faço nem ideia assim, de todos os comentários que se fazem em todos os meus debates. Mas eu já vi vários comentários assim. Alguns são engraçados, alguns são legais, assim, alguns são profundos, mas a maioria, assim, são comentários lamentáveis, assim, e mesmo que sejam a favor da minha ideia, assim, até tem comentários de adventistas, assim, que também são bastante lamentáveis, assim, que tem a ver um pouco com esse baixo nível da interação, de argumentação entre as pessoas em geral. Então, do ponto de vista da psicologia do debate, eu não sou uma pessoa assim que encara o oponente como o inimigo a ser destruído e humilhado. Pelo contrário. Eu tento ter uma postura mais gente boa possível com a pessoa no tete-a-tete, no olho no olho. Inclusive porque se fosse diferente, a gente pegasse mais pesado, aconteceriam dois problemas. O primeiro é que aquilo iria atravancar o debate acontecendo naquele momento, iria fechar as portas para qualquer debate futuro. Se a gente pegasse pesado, como às vezes até alguns debatedores até merecem que a gente pegue pesado, se a gente fizesse isso realmente assim, ia ficar um clima chato no próprio debate e depois ia acabar, né, as oportunidades de debater no futuro. E eu também, assim, por mais difícil que possa parecer para alguns de vocês, eu sou uma pessoa que tem um carinho pelos seres humanos, tá? Isso de forma geral, assim.
apesar de eu ser uma pessoa crítica e de ter assim os meus momentos de às vezes pegar bem pesado com algumas pessoas, o fato é que, de uma forma geral, eu, Ezequiel, sou uma pessoa com bastante empatia pelos seres humanos. Eu sempre fui assim, tá? Eu me preocupo com as pessoas, eu me importo com as pessoas, eu gosto das pessoas, eu desejo o bem das pessoas em sentido geral, tá? Então, o que acontece? Eu não gosto de usar do meu conhecimento teológico para tripudiar sobre a pessoa publicamente, humilhá-la e etc. Às vezes, em contextos em que eu estou sozinho, e provavelmente eu vou precisar ainda fazer um vídeo só sobre isso no contexto do meu uso das redes sociais, inclusive aqui no canal, no Facebook, na internet, de forma meio que geral. Às vezes, nesse tipo de contexto, eu me permito pegar mais pesado. E aí passar com um trator em cima da pessoa. Mas eu nunca fiz isso em contexto assim, tete a tete. E eu acho que, inclusive, nem é o correto fazer isso. Eu acho que toda pessoa que se dispõe a debater as questões bíblicas, por mais equivocada que a gente pense que ela possa estar, a gente deve pressupor que ela tem boa vontade, que ela tem os motivos dela para acreditar da forma como ela acredita, e a gente tem que trabalhar com uma certa caridade espiritual em relação às coisas. Então eu tento ser engraçado, eu tento ser light, eu tento brincar comigo mesmo para quebrar o gelo da pessoa. Então, eu tento colocar as coisas da melhor forma possível para que seja um debate de nível legal, divertido, que as pessoas tanto aprendam, mas também não fique aquele climão chato de briga, de estresse, de acusação e tudo mais. E eu acho que essa é a postura correta nos debates, tudo bem? Mas assim, vamos falar um pouco assim sobre essa história e vou contar um pouco assim talvez de alguns bastidores e de algumas questões. Bom, eu já contei, né, na internet, posso voltar a falar. A primeira vez que eu fui num debate foi lá no Vejam Só, e o contexto foi que o Patrick ia debater com o pastor José Serafim a respeito de Santa Ceia, e acabou que o Patrick teve um problema no carro, não sei se foi no próprio dia do debate ou uns dias antes, e ele teve que cancelar a participação dele. O Vejam Só pediu para ele indicar alguém para substituir e ele me indicou. Eu não atuava mais no ministério, mas tinha sido colega do Patrick lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma certa amizade. E ele me ligou, ele falou: Ezequiel, eu ia debater no Vejam Só, agora aconteceu isso aqui, você pode ir no meu lugar? Eu falei: cara, da minha parte não tem nenhum problema. Ele falou: beleza, vou passar o seu contato aqui. Aí a Angélica, da produção lá do Vejam Só, entrou em contato comigo, e eu fui lá no Vejam Só. Eu expliquei para eles que eu não atuava mais como pastor adventista do sétimo dia, inclusive na primeira minha participação no Vejam Só, eu falo isso, eles me apresentam lá como pastor e eu digo: olha, eu não atuo mais como pastor, mas eu tenho essa experiência e tal, beleza, etc. E acabou que eles decidiram continuar me apresentando como pastor pelas razões deles, tá? Não foi uma coisa que eu pedi, que eu faço questão, muito pelo contrário. Algumas pessoas de vez em quando me acusam que eu minto lá, que eu sou pastor, pelo contrário. Em todo debate que eu vou, todas as pessoas são informadas e sabem que eu não atuo mais como pastor, mas as pessoas me chamam de pastor pela questão da minha experiência, da minha identidade como pastor adventista, que é uma coisa que me acompanha, né? Então, essa é a verdade assim, a respeito desse assunto especificamente falando. E aí, o que acontece? Depois que eu fui parar no Vejam Só pela primeira vez, a repercussão não foi assim grande, porque foi um tema muito nada a ver, assim, se a Santa Ceia seria aberta ou fechada. Eu defendi uma Santa Ceia aberta, o Serafim defendeu uma Santa Ceia fechada. Assim, só para membros da igreja, e eu trabalhei assim como uma coisa um pouco mais aberta. E esse debate ele não repercutiu muito, mas o pessoal da produção do Vejam Só gostou muito de mim. E logo eles começaram a me chamar para vários debates, para um monte de debates.
E se eu não me engano, o próximo debate que eu fui foi um debate sobre a morte em Eclesiastes com um pastor presbiteriano. Até esqueci o nome dele, assim, um rapaz super gente boa. E aí, nesse segundo debate que eu fui, a repercussão já foi bem maior. Porque aí eu estava debatendo no meu campo, né? Numa doutrina que eu tenho muito conhecimento. Até mesmo por causa, né, de toda a minha história de conversão, que tem tudo a ver com a doutrina da imortalidade da alma, né? Como eu contei para vocês aqui dentro dessa série, a minha primeira esposa ela era espírita, e ela tinha a ideia de que nós tínhamos reencarnações, vidas passadas e almas imortais, e ela ficava meio que forçando a barra para eu estudar essas coisas e para eu concordar com ela, e eu acabei que estudei bastante para discordar dela, né? E acabou que no final das contas eu me tornei um apologeta adventista contrário à doutrina da imortalidade da alma, né? Enfim, ironias do destino, né? E o que acontece, assim, e aí a repercussão já foi bem grande, aí começaram a existir vários convites para mim em termos de debate. Eu não faço ideia quantos debates eu fiz em toda a minha vida. Eu acho que com certeza mais do que uma centena, tá? Acho que menos do que 2 centenas. Mas assim, é uma coisa natural para mim, divertida, e que eu também nem tenho planos de parar de fazer. Vamos pensar que eu tenha debatido aí mais ou menos uma centena de vezes. Aí às vezes alguns debates são com a mesma pessoa, às vezes com pessoas diferentes. Então eu acredito que eu já devo ter debatido com pelo menos aí uns 60, 70 apologetas e pastores anti-adventistas no Brasil. E fora do Brasil também. E o que acontece, assim, em geral, eu tenho uma boa relação com 99% destas pessoas. Nunca houve, assim, da minha parte, da parte delas, nada assim como xingamento, agressão, essa coisa de uma rivalidade mais pesada. Pelo contrário, assim. Eu sempre fui educado com essas pessoas, e essas pessoas, em geral, foram educadas comigo. Ainda que, às vezes, no ambiente do debate, a coisa fique um pouco mais acalorada em termos, assim, da discussão em si, do que se está falando, né? Em termos da doutrina, e às vezes tem uma acusação, tem uma briga, tem um herege, é o satanás, é não sei o quê. Mas desligou as câmeras, desligou os microfones, abraço, beijo, Deus abençoe, fica com Deus, e é isso. E nunca foi diferente, e da minha parte, né, posso testemunhar do meu coração, não posso testemunhar do coração dos outros, eu trato todo mundo bem com muita sinceridade. E existem algumas pessoas assim que eu gosto muito no ambiente dos debates. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o César Cavalcante, mas antes disso, posso falar um pouco de outras pessoas. Cara, o pastor Paulo Batista é um cara assim que eu considero ele um amigo, assim. Obviamente nós não somos próximos, não somos coleguinhas, né? Mas eu acho ele um cara assim que amadureceu muito com o tempo. Ele era um cara um pouco mais babaca no começo, quando ele era mais jovem. Hoje ele já é um cara mais tranquilo. Paulo Sérgio Batista. Tem um carinho muito grande por ele, assim. Um cara extraordinário. Um cara que eu gosto muito também é o pastor Eginaldo. O pastor Eginaldo, ele tem aquele defeito assim, de ser um cara bem bolsonarista. Tem uns livros assim, contra o comunismo e aquela coisa bem bolsonarista. Mas eu acho ele um cara assim, com uma personalidade muito legal de conversar, de debater. Eu já fiz alguns debates com ele, fiz Vejam Só, fiz rádio. Eu gosto muito do Eginaldo. Acho ele um cara bem legal, assim, sabe? Claro que pode ser que eu acabe sendo um pouco injusto aqui ao não mencionar, porque na verdade eu acabo que gosto da maioria das pessoas, assim, sinceramente falando.
Por exemplo, pastor Isaac Pereira, que é um calvinista que eu já debati bastante com ele, e até já peguei um pouco pesado com ele no contexto de debate, assim, de às vezes, né, acabar sendo muito firme, né, em termos doutrinários, assim. Eu tenho um carinho por ele, assim, sabe? Eu gosto dele, assim. Nós não somos amiguinhos, muito pelo contrário, assim, ele é um cara que tem uma postura bem séria, ele é advogado, né, enfim. Mas eu gosto muito dele, assim, sabe? Acho ele um cara bem interessante, assim, muito legal. Mas eu também gostaria de falar um pouco, assim, de algumas pessoas que são as pessoas, assim, que eu não gosto muito no universo dos debates. Mas posso fazer uma menção especial antes disso ao pastor Elias Soares. O pastor Elias é um cara que, fora das câmeras, eu e ele, a gente se dá muito bem. A gente se provoca, mas a gente se provoca no contexto de quem tem uma certa intimidade um com o outro, para brincar um com o outro, e ninguém fica brabo um com o outro, entendeu? Então ele dá umas alfinetadas em mim quando a gente está fora do ar, eu dou umas alfinetadas nele. Mas o Elias é um cara, assim, muito divertido, assim, ele é um cara muito legal, muito bacana. Ele tem uma postura, entretanto, muito babaca no debate em si, e em alguns contextos também no WhatsApp, por isso, inclusive, eu bloqueei o pastor Elias. Então eu não tenho contato com ele, assim, de amiguinho, mas, em geral, quando a gente se encontra, é sempre bastante prazeroso. Então o Elias não tá nesse hall de pessoas, assim, que eu acho um pouco das piores pessoas, assim, tá? No universo dos debates. O pastor Elias é um cara muito gente boa, mas ele é um cara que não sabe perder. Você percebe muito claramente, assim, que quando o Elias começa a apanhar nos debates, ele perde as estribeiras, né? A gente vai falar um pouquinho depois, quando eu fizer o ranking dos meus melhores e piores debates, que obviamente o debate com o Elias Soares vai estar lá no meio, né? E assim, cara, tipo, dentro desse universo das pessoas, assim, entre aspas, piores, também eu não estou dizendo que são pessoas ruins, tá? Existe uma ou outra pessoa, assim, que me desce um pouco mal, assim. Eu vou mencionar pelo menos uma delas, que é o pastor Roberto Cruvinel. O Cruvinel é um cara muito gente boa fora das câmeras, mas ele é um cara, assim, com uma personalidade muito ruim durante o debate como mediador ou como debatedor. O pastor Cruvinel, ele tem uma personalidade muito, eu vou chamar de estriônica, muito afetada, muito atacada, e muitas vezes, assim, falta um certo bom senso no tom de voz, no trato. Vou dar um exemplo aqui para não ficar uma coisa muito etérea, tá? Uma vez eu fui fazer um debate com, acho que um calvinista, se eu não me engano, e lá ele estava apresentando o pastor calvinista, que era doutor daquilo, que era sei daquilo, e blá 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 blá. E aí ele veio me apresentar, o pastor Ezequiel, igreja adventista, lá em Jundiaí, pá, não sei o que, blá blá blá, e eu brinquei com ele assim. Falei, pois é, Cruvinel, você apresentou o pastor aí, fulano, doutor, cheio de título e tal, e no meu resumo aí só tá escrito herege. E o Cruvinel, ele não conseguiu levar na brincadeira o que eu falei, e ele me interrompeu assim, não, mas isso é você que tá falando. Eu falei, ai, cara, tipo, isso já ilustra um pouco, assim, o problema do Cruvinel, entendeu? Quando a pessoa se leva muito a sério e não consegue entender, assim, com bom senso, o contexto das interações entre as pessoas, da gente quebrar o gelo, da gente fazer uma piada, da gente fazer uma brincadeira e tal, aí que você entende um pouco, assim, que a pessoa, ela tem um pouco de dificuldade, entendeu? De entender algumas coisas, assim. Então o Cruvinel é um cara que tem um pouco dessa postura, assim, que eu acho um pouco ruim. Um outro, assim, é o pastor Joaquim de Andrade, que apesar de ser, inclusive, eu considero ele um amigo fora das câmeras, ele é um cara, assim, com uma postura que eu considero um pouco ruim, assim, um pouco desleal, né? Mas nesse aspecto, tipo assim, ele é um pouco parecido, tanto com o Elias Soares, quanto com o César Cavalcante, até como o Cruvinel. São pessoas muito legais fora das câmeras, mas no debate, às vezes, assim, eu acho um pouco desonesto, intelectualmente falando, em alguns contextos, tá? Então eu queria pontuar isso aí.
Mas eu tenho carinho por todos e quero o bem a todos. Aliás, entre os melhores debatedores e as pessoas mais legais aí, eu obviamente tenho que mencionar o Vailate, que é um cara muito legal. Claro, o Vailate, às vezes, ele é muito paparicado no universo evangélico, então tem que botar um pouco de freio nisso em algum aspecto. O Vailate também tem muitos defeitos, mas nas qualidades do Vailate ele é um cara muito legal e muito bom. Eu adoro debater com o Vailate. Se eu pudesse fazer um debate por mês com o Vailate, para mim seria maravilhoso, porque é gostoso debater com ele. A gente realmente consegue debater os temas de forma mais profunda. Assim. Eu gostaria que todos os debatedores fossem assim no aspecto do conteúdo, entendeu? Claro, se fosse debater temas, por exemplo, como a guarda do sábado com o Vailate, provavelmente ele falaria muita bobagem, assim, como a maioria dos anti-adventistas. Mas em outros assuntos em geral, assim, o Vailate em geral é muito competente. E é gostoso debater com o Vailate, sabe? Eu acho legal, assim. Eu não tenho nenhum sentimento de rivalidade com o Vailate ou algo ruim com o Vailate. Pelo contrário, eu e o Vailate, a gente milita do lado arminiano da força contra os calvinistas, e eu considero o Vailate muito mais um parceiro do que um inimigo ou tipo um oponente, entendeu? Aí, claro, nas questões adventistas, o Vailate acaba deslizando um pouco, mas é natural também, e Deus abençoe. Enfim, né? Também, no universo das boas pessoas, menção especial ao Weber, né, do Vejam Só. Cara fantástico, assim, que privilégio. Eu nem sei se ele ainda tá apresentando alguma coisa, eu acho que só de vez em quando. Mas, pô, super legal, o Cocarelli, gente finíssima, assim. Tem um outro também, cara, que é o Emerson, que é um debatedor, mas falando do lado mais negativo, assim. Ele é um cara de gente boa, assim, também, mas ele é muito limitado do ponto de vista das discussões, assim. Aí, às vezes, também, assim, é um pouco difícil, assim, aguentar, sabe? É complicado, assim, cara. Ai, Senhor. E aí, posso falar um pouco sobre o César, assim. Eu já comentei um pouco em outros contextos de entrevistas e tal, mas o César é um cara que morava em Jundiaí, eu morava em Jundiaí na época também. Em muitos debates em que eu e ele fomos debater, ou ele mediar, ou eu e ele debater juntos, a gente foi e voltou, ou só foi e tal. No carro juntos, né? Então eu conversei muito com o César, a gente tem uma certa amizade. Obviamente a gente também não é coleguinha, entendeu? O César também é uma pessoa que tem uma postura um pouco ruim, na minha opinião, como mediador, apesar de que, por exemplo, no último debate que a gente fez lá, ele foi muito bom de mediação, assim. Ele me deu bastante tempo para falar, tanto que o pastor lá que debateu comigo, esqueci o nome dele, o cara é super gente boa, ele até reclamou disso, né, que eu tava falando muito, tá, não sei o que, etc. Deixa eu ver aqui, como que é o nome dele? Tá na ponta da língua. Átila. Pastor Átila é um cara assim, inclusive algumas pessoas colocaram nos comentários do nosso debate que ele foi muito agressivo, muito babaca, eu não acho. E eu acho o Átila um cara maravilhoso, assim, eu tenho uma admiração gigantesca pelo Átila. Mas o que acontece? O pastor César é um amigo. E muitas pessoas, assim, já se incomodaram com a postura do César como mediador dos debates e mesmo como debatedor. E o que acontece, assim, eu também não gosto da postura do César em alguns pontos, em alguns momentos e tal, mas eu entendo o lado dele. Eu sou um debatedor muito perigoso sob certo aspecto. Eu tenho uma boa retórica, eu tenho um bom raciocínio, eu tenho bons fundamentos bíblicos. Então, a pessoa que vai mediar um debate para passar a impressão que eu perdi o debate, ela sim tem que agir com rédea curta. Tem que me cortar no meio do raciocínio, tem que tentar colocar uma pergunta muito complexa e dar pouco tempo a responder, tem que emendar uma coisa na outra para você não ter tempo. Sem essas táticas, essas pessoas ia ficar bem feio para elas. Então, tipo assim, eu entendo o lado dele e eu me submeto a isso. Por algumas razões, eu posso até explicar um pouco para vocês. Quando eu fui excluído do Ministério Adventista do Sétimo Dia, a intenção das pessoas que me excluíram era eliminar por completo a minha influência dentro da igreja. Se houve um objetivo no meu desligamento do ministério, esse era o objetivo. E quando Deus abriu a porta para mim em relação aos debates, eu enxerguei claramente, assim, Deus passando a rasteira nesse pessoal aí e me colocando no holofote, assim, né? Porque eu saí de
ser excluído do ministério adventista para representar a igreja no Vejam Só, que é o maior programa de debate do Brasil, né, em termos assim de questões evangélicas e cristãs. E, por exemplo, assim, se você pensar na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na história do programa Vejam Só, nós devemos ter tido ali no máximo entre 10 e 20 representantes adventistas. E eu sou um deles, e eu sou um dos que mais foi convidado, e eu sou um dos que mais dá audiência e que mais tem sucesso como debatedor adventista de forma geral, assim, no Vejam Só e fora do Vejam Só. Então, acabou que eu me tornei uma pessoa conhecida e marcada por essa realidade, e foi a forma como Deus salvou o meu ministério de alguma forma. Se não fossem os debates, o meu ministério aqui no canal Vem Senhor Jesus teria muito menos relevância do que tem, teria muito menos audiência, porque os debates, de vez em quando, eles ajudam a fomentar, né, as pessoas a me conhecerem, as pessoas a se envolverem comigo. Então, eu sou muito grato a Deus por isso. E o que acontece? Quando eu vou debater no Vejam Só, na rádio musical, em contextos gerais, assim, em geral eu vou na casa do inimigo. Não existem programas ou nem canais adventistas de debate onde o adventista convida o outro para vir na casa dele. Geralmente somos nós adventistas que vamos na casa do outro. Então, eu não posso reclamar desse tipo de tratamento na casa da outra pessoa. Porque se ela não fizer dessa forma, eu chego lá e arrebento com ela. E isso é realmente o fato, entende? E eu digo isso não por uma visão assim muito elevada de mim mesmo. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que eu sei argumentar, entendeu? Então, mais cedo ou mais tarde, fica muito feio para a maioria deles. Então, eles têm que acabar agindo dessa forma para cortar o raciocínio, vai fazer tudo aquilo que eles sempre fazem, para que não fique tão evidente assim o que realmente acontece assim, em termos da discussão teológica. Mas eu ajo com paciência em relação a isso. Eu não tenho orgulho ou ego envolvido nestas coisas, no aspecto assim, de que muitas pessoas falam, inclusive, que você tem que se impor, você tem que cobrar que o tempo seja igual um para o outro. Eu não penso nada disso. Eu vou lá para poder falar o tanto que eles me permitirem falar. Se é um pouquinho, eu falo um pouquinho. Se eles querem passar a impressão que estão me batendo e me destruindo, tudo bem, passa a impressão que estão me batendo e me destruindo. Mas o fato é que quem está aberto a entender o assunto e quer entender, eu tento falar o máximo possível para a pessoa despertar a curiosidade e depois a pessoa, obviamente, vai ter que se aprofundar se ela quiser realmente entender as coisas de melhor forma. E lembre-se, se eu salvar uma alma nesse contexto como um todo, eu cobrirei uma multidão de pecados e terá valido a pena. E quando eu digo assim, salvar uma alma, é até interessante explicar. Eu, Ezequiel Gomes, eu não tenho uma visão assim super denominacionalista, adventista, super sectária, que o adventismo é o caminho, a verdade e a vida, então todo mundo que não é adventista tem que ser salvo se tornando adventista. Não é isso. Mas a grande verdade é que, por exemplo, nos debates, você pode estar pregando a guarda do sábado, tem lá um evangélico que não quer guardar o sábado, mas às vezes tem uma pessoa mundana, que ela nunca pensou muito na lei de Deus, e ela está, além de não guardando o sábado, está adulterando, está mentindo, está fazendo um monte de coisa errada. E às vezes um debate sobre o sábado faz a pessoa repensar a vida dela em outros aspectos também. E às vezes vai salvar uma alma. Então, e também pode ser que pessoas realmente que odeiem o sábado e a lei de Deus nesse aspecto, também possam se converter e também evitar, né, a perdição da pessoa em contextos futuros aí, etc e tal. Então, obviamente, não é o adventismo que salva, não é o sábado que salva, mas obviamente também que o salvo em Cristo deveria se arrepender dos seus pecados e buscar mudar de vida em relação a tais pecados, né, e tentar vencer aqueles pecados em função dos quais Cristo morreu, e o sábado é um deles. Então, se transgrediu o sábado, Jesus morreu por isso, para perdoar a pessoa, e a pessoa deve se arrepender disso e tentar guardar o sábado da melhor forma possível. Assim, da mesma forma, se você adulterou, mentiu, roubou, matou, idolatrou, você deve reconhecer essas coisas, se arrepender e tentar melhorar, e tentar mudar. A gente nunca se torna perfeito, mas a gente pode se tornar melhor. Essa é a verdade. E às vezes a gente precisa se tornar melhor
para honrar o nome de Deus e para confirmar a nossa eleição e vocação, como ensina a palavra de Deus. Tudo bem? Então eu trato os debates com uma certa seriedade, ainda que, assim, o que acontece? Na minha experiência de debates, eu já passei assim por momentos muito complicados, assim, muito difíceis. E eu vou falar para vocês um pouco assim do ranking dos meus piores debates e depois vou falar dos meus melhores debates. Mas o que eu quero dizer aqui em relação a melhores ou piores não tem que ver tanto com a minha percepção sobre o meu desempenho como debatedor. Eu não me importo com isso, sinceramente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu não sou uma pessoa guiada pelo ego na hora de debater. E, além disso, eu entendo as discussões. Então, mesmo que retoricamente eu não consiga responder uma pergunta, ou o oponente passa a impressão de que me encurralou, ou coisas do tipo, eu nunca levo essas coisas para o coração. E eu entendo essas coisas assim bem de boa, e eu não me estresso, e eu não sou o cara assim preocupado em passar uma imagem, sabe, de que eu sou o cara que sabe, que é forte, que vence. Cara, eu converso muito tranquilamente com as pessoas no contexto do debate. Então, a minha percepção aqui não é os debates que eu tive uma performance melhor ou pior, até porque eu acho que eu tenho uma performance mais ou menos parecida em todos os debates. Alguns debates, assim, por fatores aleatórios, eles se tornam mais favoráveis à nossa ideia ou menos favoráveis, dependendo de vários contextos. Mas vou explicar aqui um pouco para vocês, inclusive pode ser que eu até coloque link para esses debates aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se você não viu esses debates, você pode ver. Eu separei 6 debates principais, seriam 3 do lado assim, positivo e 3 do lado negativo. Vou começar do lado negativo. Para mim, assim, eu acho que o pior debate da minha vida, assim, em certo aspecto, foi um debate com um pastor presbiteriano chamado Samuel Ribeiro. O tema do debate era se era correto dizer às pessoas que Jesus as ama. Esse debate, assim, de certa forma, para mim, acho que foi o pior debate da minha vida. Primeiro de tudo, que eu acho genuinamente triste que esse seja um tema de debate. Eu acho que assim, o calvinista que se coloca numa rádio, numa televisão, onde quer que seja, para dizer que não é correto afirmar que Jesus ama as pessoas, ou todas as pessoas, ou uma pessoa específica, ou coisa do tipo, cara, essa pessoa assim, ela não pode ser mais cega espiritualmente falando. Que a ideia do calvinista é que nem todos serão salvos, e Deus tem um amor especial pelo salvo que ele não tem pelo perdido, então Deus não ama todas as pessoas nesse aspecto. Deus ama os salvos e não ama os perdidos, pelo menos nesse ponto. Mesmo que Deus tenha algum tipo de amor pelo perdido, esse amor não é suficiente para Deus salvá-lo. E se esse fosse o motivo da perdição de uma pessoa e não o pecado, Deus seria um monstro. E o que acontece? Eu tinha passado uma semana no Caribe antes de fazer esse debate. Eu estava num contexto maravilhoso da minha vida lá no Caribe, uma incrível experiência, assim. E eu voltei para o Brasil e, tipo assim, eu cheguei num dia, no outro dia era o debate. E eu cheguei, assim, meio com aquele clima férias na cabeça. E quando o debate começou e aquele cara começou a pregar aquele monte de heresia no negócio ali, ele é um cara super gente boa, não tem nada pessoal contra ele. É um cara bem inteligente, bem legal. Mas, cara, eu me senti assim, sem força pra agir e falar da forma como eu deveria veementemente condenar aquele absurdo tudo que o cara tava falando. E foi um debate meio apático meu, assim. Eu me senti muito mal, assim, nesse contexto, porque, não pelo meu desempenho, pelo contexto, assim, de ter alguém falando aquelas coisas ali na internet, cara. Inclusive eu lembro de uma frase que ele falou assim, não, é óbvio que Deus não ama todas as pessoas, uma coisa assim, entendeu?
Cara, eu devia começar a chorar a hora que o cara falasse um negócio desse na rádio, no YouTube, sei lá onde, entendeu? Eu devia rasgar as vestes, eu devia sei lá o quê, entendeu, cara? E como eu tava vindo num contexto muito legal das minhas férias no Caribe e tal, não sei o quê. E, mano, tipo, sem condições, assim, cara. Esse acho que foi o pior debate da minha vida. O outro que eu coloquei aqui como medalha de prata foi um debate que eu fiz com o Nicolas Borges, acho que ele é sogro daquele debatedor Granconato, né, calvinista, sobre o inferno, né, e a morte eterna e o sofrimento eterno. Inclusive, muitas pessoas dizem que eu fui muito bem nesse debate, tá, etc. Assim, na minha performance. Entretanto, cara, esse foi um dos poucos debates da minha vida que eu sentei assim e o Nicolas começou a falar aquele monte de idiotice assim. E eu pensei assim, eu não gostaria de estar aqui. Ele tava todo assim, não, porque e eu assim, não. Eu não consegui nem ficar bravo com ele, assim. Eu tratei ele total, assim, como café com leite, assim, no negócio, entendeu? Com muita paciência e tranquilidade. Mas no meu coração, eu tava assim, tipo, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que eu tô fazendo aqui nessa rádio com esse moleque falando esse monte de merda? Cara, assim, foi um negócio assim que eu quase questionei, assim, o que eu tava fazendo. Mano, para com isso, cara, não vou mais em debate, não, cara. Foi muito louco, assim. Foi na Rádio Vida. Esse do Samuel Ribeiro foi na Musical. E o pior debate da minha vida também foi na Rádio Vida, foi com o Danilo Moraes sobre a guarda do sábado. Nesse dia eu quase fiquei realmente puto com a pessoa. E o Danilo é um cara super gente boa. O Danilo também milita desse lado arminiano da força. É um cara de quem eu gosto, talvez até por isso eu fiquei um pouco irritado com ele. Que a burrice dele na discussão sobre o sábado era uma coisa tão gigantesca que, cara, meio que... E também o debate da Rádio Vida era de 2 horas, né? E chegou meio que da parte do final, assim, cara, eu tava quase perdendo a paciência, assim. E geralmente eu não sou de perder a paciência, assim, geralmente eu sou o cara mais tranquilo e controlado emocionalmente, psicologicamente no contexto do debate. Você pode falar qualquer barbaridade pra mim que eu vou te responder dando risada e educadamente, embasando na Bíblia que você tá errado. E claro, às vezes eu entro num argumento um pouco mais pesado, teologicamente falando, mas eu tento sempre manter um clima tranquilo e equilibrado, tá? Mas esses foram, assim, de longe, assim, os piores debates da minha vida, assim, sem sombra de dúvida. Eu vou falar dos melhores. Houve, se eu não me engano, não sei se foi em 2018, 2019, 2020, eu não lembro, alguns desses anos aí, o Vejam Só ia voltar a temporada, ia ser o primeiro debate daquele ano, e ia ser um debate eu e o Granconato, cara, sobre Romanos 9. Só que o que acontece? Faltando acho que uma semana para o debate, o Granconato desistiu. Eu também não vou dizer que ele correu de mim, né? Não é esse o ponto. Ele desistiu de ir. E quem foi no lugar dele foi o Marcos Novaes. Eu gosto demais do Marcos, cara. Mas o debate assim foi muito ruim para ele, assim. Eu estava muito inspirado naquele dia, assim. Foi aquele debate que eu fui com a camisa da Malásia, né? Uma camisa roxa, assim, engraçado. Tadinho, assim, cara. Mas, inclusive depois, eu e o Marcos, a gente fez um outro debate numa outra rádio lá, que também não era musical, um programa que o César tinha lá, não sei onde. Uma rádio da igreja da Bispa Sônia, não era? Daquele galera lá? Esqueci o nome da igreja deles lá. Ai, tá na ponta da língua, mas enfim. Ai, quase lembrei. Deixa eu colocar aqui, cara, para não deixar a informação passar. É Bispa Sônia o nome dela? Bispa Sônia. Que igreja que é? É Hernandes. Renascer em Cristo.
Cara, eu já fui parar em cada lugar, assim, que é só pela graça. Pessoal, muita gente boa lá, inclusive, na rádio deles lá. Acho que agora o César acabou aquele programa lá, não tem mais. Enfim, o fato é que Romanos 9 é um texto que eu adoro, que eu amo. Então foi muito prazeroso aquele debate para mim, ele foi muito tranquilo, assim. É como você pegar um tema super difícil, assim, e você levar ele muito de boa, sabe? Então foi um dos meus melhores debates, assim, que eu lembro dele, assim. Um outro debate que, para mim, também foi dos melhores meus, foi na Arena Apologética, com o Joaquim de Andrade, sobre se existe salvação na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mim, esse debate ele foi muito marcante do ponto de vista positivo, porque o Joaquim de Andrade ele defende uma coisa tão idiota, que imagina, não existe salvação na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele tomou um cacete, assim, tão bonito, assim, que foi bem legal, assim. Mas eu não digo isso com rivalidade ao Joaquim. Eu gosto do Joaquim. Eu e o Joaquim já almoçamos juntos, batemos bons papos juntos, etc. Mas, cara, é uma visão tão besta, cara, das coisas. E não tem cabimento, assim. Ele tomou um cacete, assim, que, tadinho, não viu a cor da bola, né? Se fosse um jogo de futebol. E o meu melhor debate de todos, como todos podem imaginar, foi o meu primeiro debate com o pastor Elias Soares. Aquele debate, assim, ele foi um debate muito mágico para mim, assim. Quem ia fazer aquele debate era o Leandro Quadros. O Elias Soares sempre quis debater com o Leandro Quadros para fazer um pouco de nome em cima disso aí. E meio que também, perto do dia do debate, o Leandro não foi e me colocou no lugar dele. E assim, cara, tipo... Existem algumas pessoas, assim, que fazem alguns comentários sobre esse debate que eu acho os comentários mais engraçados do mundo, né? As pessoas falam assim que o pastor Elias me destruiu, que quando ele usou o texto de 2 Pedro lá, não sei o que, etc. Tudo bem, eu acho engraçado assim a percepção das pessoas. Mas a grande realidade é que o Elias tomou um cacete tão gigantesco naquele dia, que eu acho que o Elias nunca apanhou tanto num debate. Tanto que o Elias ele perdeu completamente as estribeiras no final do debate. E foi, inclusive, desrespeitoso com o próprio Weber, né? Olha que engraçado, né? Um debate com o Weber, né? Cocarelli. Com certeza esse é um dos debates mais clássicos do Vejam Só. O Vejam Só fez, talvez, milhares de debates, né? Durante todos os anos. Esse debate entre eu e o Elias Soares deve estar no top 20 ou no top 50, assim, dos melhores debates do Vejam Só. Incrível, assim, cara, incrível. Foi muito divertido. Eu passei um absoluto trator em cima do Elias Soares. Inclusive, ele nunca se recuperou daquilo. Da última vez que a gente se encontrou, que a gente estava ali na Rádio Musical, que ele foi mediador de um debate meu sobre o milênio, ele estava comentando, né, sobre aquele dia do primeiro debate, quando ele me conheceu, né? O Elias é um cara muito legal fora das câmeras, assim. Nas câmeras ele é um pouco mais complicado porque ele quer ganhar, né? Não admite perder. E como ele perdeu muito feio o nosso primeiro debate, chegou no fim ali, ele começou a espumar e babar e gritar e espernear e chorar. E o pastor Heber falava, acabou o debate, Elias, acabou. Ele não, Elias, acabou. O Heber até ficou chateado, né? Porque ele perdeu as estribeiras ali, diante de tanta porrada que ele tomou. E foi um debate engraçado, assim, né? Tipo, e claro, teve outros, assim, da história, assim, também, que foram engraçados, assim, né? Tipo, fora desse ranking dos melhores e dos piores na minha visão, eu fiz um debate uma vez sobre Romanos 9, sobre predestinação e livre-arbítrio e depravação total, com o Nepomuceno. Cara, teve uma hora lá que ele veio com esse papo de Romanos 9 e eu refutei ele, eu dei uma invertida nele tão sinistra, que quando acabou esse debate, eu saí do ambiente ali da gravação, eu fui lá para cima me trocar e depois eu fui pegar o metrô. E quando eu voltei, ele ainda estava ali com o Weber, eles ainda não tinham se trocado e tal. E eu só fui lá e me despedi, ó, pastor, prazer em conhecê-lo, e fui embora. Mano, o cara me deu uma olhada. Não num sentido totalmente negativo, assim, mas num sentido assim, de onde saiu esse cara? Porque assim, tipo, naquela época, era um dos meus primeiros debates no Vejam Só, acho que os primeiros 4, 5, sei lá. Eu não era muito conhecido, entendeu?
E o calvinista, ele vai para essas coisas assim, sempre com aquela coisa assim, que ele vai tratorar os outros, que ele é bom de Bíblia, e ele tomou um cacete, assim, cara. Foi um negócio, assim, tão cabuloso, assim, que eu tchau, pastor, prazer, né? Ele me olhou assim, né, tipo... tipo, ele não esperava o que aconteceu, entendeu? Divertido, assim, mas o meu objetivo nunca foi... nem me aparecer, nem ir na televisão, ir na rádio, ficar famoso, nada do tipo, assim. Eu fui parar nos debates porque Deus quis, Deus abriu a porta, e isso de alguma forma salvou o meu ministério. Inclusive já está marcado o primeiro debate para 2025, dia 17 de janeiro com o pastor Jamierson, lá na Rádio Musical sobre o Inferno. Né? Inclusive eu fiz um debate com o Jamierson uma vez sobre o milênio também, que vergonha alheia do Jamierson, cara. Nossa, mas teve uma hora lá que eu perguntei, tá, mas quem passou na primeira ressurreição vai morrer de novo e depois vai ressuscitar quando? Aí ele falou assim, nós não temos todas as informações. Eu falei, meu Deus. Tipo, mano, tadinho, cara. Mas não, o Jamierson é um cara legal, assim, mais ou menos, tal. Mas é triste, assim, né, cara? Tem umas coisas meio tristes, assim, no universo da teologia, assim, na real. Teologia é uma coisa muito legal, assim, mas ela é muito exigente e tem gente que não serve muito pro negócio. E acaba que é um pouco complicado, tá? Mas eu gosto muito de ser debatedor, fico feliz, assim, que Deus abriu essas portas para mim. Muitos de vocês, inclusive, me conheceram através dos debates e me acompanham um pouco também por causa dos debates. Então, no final, é bom para todo mundo, não é verdade? Então é isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.